Você conhece os critérios de divisibilidade para não precisar ficar fazendo divisões para saber se um número é ou não divisível por outro? Olá, eu sou a professora Camila Palles e na aula de hoje eu vou explicar alguns critérios de divisibilidade. O primeiro critério de divisibilidade é o critério de divisibilidade por 2. Um número será divisível por 2 se ele for terminado pelos algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se ele for um número par. Vejamos o primeiro exemplo. O número 134, ele é divisível por 2, pois ele termina no algarismo 4, ou seja, ele é um número par. Já neste outro exemplo, o número 3000, ele termina em 0, ou seja, ele também é um número par, então ele é divisível por 2. No critério de divisibilidade por 3, é preciso analisar se a soma dos algarismos desse número é múltiplo de 3. Vejamos o primeiro exemplo. O número 135, ele é formado pelos algarismos 1, 3 e 5. Ao somarmos esses algarismos, nós teremos o valor 9. 9 é um múltiplo de 3, portanto, 135 será divisível por 3. Neste outro exemplo, nós temos o número 1461, que é formado pelos algarismos 1, 4, 6 e 1. Ao somar esses algarismos, obtemos o valor 12, e 12 é um múltiplo de 3, portanto, 1461 é divisível por 3. Para saber se um número é divisível por 4, é preciso analisar se o número formado pelos seus últimos dois algarismos é um múltiplo de 4. Vejamos este exemplo. O número 136 tem os dois últimos algarismos iguais a 3 e 6, formando o número 36. 36 é um múltiplo de 4, portanto, 136 é divisível por 4. Já neste outro exemplo, temos o número 1824, que tem os dois últimos algarismos iguais a 2 e 4, formando o número 24. 24 é um múltiplo de 4, portanto, 1824 é divisível por 4. Já no critério de divisibilidade por 5, é preciso analisar o último algarismo do número. Se ele for terminado em 0 ou 5, este número será divisível por 5. Vejamos o primeiro exemplo. O número 130, ele é terminado no algarismo 0, portanto, ele é divisível por 5. Já este outro exemplo, o número 1265, é terminado pelo algarismo 5, portanto, ele também é divisível por 5. Um número será divisível por 6 se ele atender a dois critérios de divisibilidade. Ele precisa atender ao critério de divisibilidade pelo número 2, ou seja, ele precisa ser par, e ele também precisa atender ao critério de divisibilidade pelo número 3, ou seja, a soma de seus algarismos precisa ser um múltiplo de 3. Vejamos este primeiro exemplo, o número 132. Ele é terminado no algarismo 2, portanto, ele é um número par e é divisível por 2. Ele é formado pelos algarismos 1, 3 e 2, cuja soma resulta no valor 6, que é um múltiplo de 3. Portanto, por atender tanto ao critério de divisibilidade por 2 e ao critério de divisibilidade por 3, 132 é divisível por 6. Neste segundo exemplo, nós temos o número 690, que é terminado no algarismo 0, sendo então um número par e divisível por 2. Ele é formado pelos algarismos 6, 9 e 0, que somados resultam no número 15, que é um múltiplo de 3. Novamente, por atender ao critério de divisibilidade por 2 e ao critério de divisibilidade por 3, ele é divisível por 6. Para um número ser divisível por 9, é preciso que a soma dos seus algarismos seja um múltiplo de 9. Vejamos o primeiro exemplo. O número 135 é formado pelos algarismos 1, 3 e 5. Ao somá-los, temos o valor 9, que é múltiplo de 9. Portanto, 135 é divisível por 9. Neste segundo exemplo, nós temos o número 3726, que é formado pelos algarismos 3, 7, 2 e 6. Ao somá-los, obtemos o valor 18. 18 é um múltiplo de 9, portanto, 3.726 é divisível por 9. Para um número ser divisível por 10, é preciso que o último algarismo deste número seja 0. Vejamos um exemplo. O número 130, ele é terminado em 0, portanto, ele é divisível por 10. Já no segundo exemplo, 3.450, ele também é terminado em 0, portanto, é divisível por 10. Um número será divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar for um número múltiplo de 11.
Para entender melhor este critério, vejamos um exemplo. O número 1342 ele é formado de 4 algarismos. Da direita para a esquerda, o algarismo 2 ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. O algarismo 4 ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. O algarismo 3 ocupa a terceira ordem, que é a ordem das centenas. E o algarismo 1 ocupa a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Como é preciso analisar a soma dos algarismos de ordem par, nós podemos ver na tabela que os algarismos que ocupam as ordens pares são os algarismos 4 e 1, que estão na ordem da dezena e na ordem da unidade de milhar. A soma desses algarismos resulta no valor 5. Em seguida, é preciso analisar a soma dos algarismos de ordem ímpar. E nós temos pela tabela que os algarismos 2 e 3 ocupam as ordens ímpares, que são a ordem da unidade e a ordem da centena. A soma desses algarismos também resulta no valor 5. Em seguida, o critério nos diz que é preciso fazer a subtração da soma dos algarismos de ordem par pela soma dos algarismos de ordem ímpar. Essa subtração resulta no valor 0. E depois é preciso analisar se o resultado dessa subtração é um múltiplo de 11. Como o resultado obtido é 0, 0 é múltiplo de 11, pois na tabuada do 11, 11 vezes 0 é 0. Então, o número 1342 é divisível por 11. Vejamos este outro exemplo, do número 517. Ele é formado por 3 algarismos que da direita para a esquerda ocupam 3 ordens. O algarismo 7 ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. O algarismo 1 ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E o algarismo 5 ocupa a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Como primeiro nós precisamos fazer a soma dos algarismos de ordem par, nós vemos na tabela que só temos um algarismo ocupando a ordem par, que é a ordem das dezenas. Esse algarismo é o algarismo 1. Então, o resultado dessa soma é o próprio 1. Em seguida, é preciso fazer a soma dos algarismos que ocupam as ordens ímpares. E pela tabela nós vemos que temos 2 algarismos ocupando ordens ímpares, que é o algarismo 5 e o algarismo 7. A soma desses algarismos resulta no valor 12. Em seguida, é preciso fazer a subtração da soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar. Então, nós teremos que fazer 1 menos 12. O resultado dessa subtração é menos 11. Após ter feito a subtração, nós temos que analisar se este resultado é um múltiplo de 11. E menos 11 é um múltiplo de 11, por 11 vezes menos 1 é igual a menos 11. Portanto, o número 517 é divisível por 11. No critério de divisibilidade por 12, é preciso analisar se o número formado pelos 2 últimos algarismos é um múltiplo de 4 e se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Ou seja, é preciso avaliar se esse número atende a 2 critérios de divisibilidade, o critério de divisibilidade por 4 e o critério de divisibilidade por 3. Vejamos um exemplo. O número 144. 144 possui os 2 últimos algarismos iguais a 4, formando o número 44. 44 é um múltiplo de 4, portanto, ele atende ao critério de divisibilidade por 4. Ele também é formado pelos algarismos 1, 4 e 4, cuja soma resulta em 9. E 9 é um múltiplo de 3, portanto, é divisível por 3. Então, este número também atende ao critério de divisibilidade por 3. Se ele atende ao critério de divisibilidade tanto do 4 quanto do 3, o número 144 é divisível por 12. Neste outro exemplo, do número 540, nós temos que os 2 últimos algarismos são os números 4 e 0, formando o número 40. 40, ele é um múltiplo de 4, pois 4 vezes 10 é 40. Portanto, este número é divisível por 4. Este número 540 é formado pelos algarismos 5, 4 e 0, cuja soma resulta em 9. E 9 é um múltiplo de 3, portanto, este número é divisível por 3. Como ele atende aos critérios de divisibilidade de 4 e de 3, 540 é divisível por 12. Um número será divisível por 15 quando ele for divisível por 13 e por 5 ao mesmo tempo, ou seja, quando ele atender a 2 critérios de divisibilidade ao mesmo tempo, o critério de divisibilidade por 3 e o critério de divisibilidade por 5. Lembrando que o critério de divisibilidade por 3, ele precisa ter a soma dos seus algarismos iguais ao múltiplo de 3. E no critério de divisibilidade por 5, ele precisa ter o último algarismo igual a 0 ou igual a 5. Vejamos alguns exemplos.
O número 225, ele termina no algarismo 5, que nos indica que ele é divisível por 5. Já a soma dos algarismos, que é 2 mais 2 mais 5, resulta em 9, que é múltiplo de 3, nos indicando que ele é divisível por 3. Como o 225 atende aos dois critérios de divisibilidade, por 5 e por 3, então este número ele é divisível por 15. Neste outro exemplo, o número 300, ele termina em 0, o que nos indica que ele é divisível por 5. E a soma dos seus algarismos, que é 3 mais 0 mais 0, resulta em 3, que é múltiplo de 3. Nos indicando que ele é divisível por 3. Novamente, ele atende aos dois critérios de divisibilidade, tanto de 3 quanto ao de 5. Então, este número ele é divisível por 15. Um número será divisível por 18 se ele for par e se a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 9. Ou seja, novamente, ele precisa atender a dois critérios de divisibilidade, o critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 9. Vejamos alguns exemplos. O número 144, ele é terminado no algarismo 4, ou seja, ele é um número par. E a soma dos seus algarismos, 1 mais 4, resulta em 9, que é um múltiplo de 9, portanto, ele é divisível por 9. Como ele atende aos dois critérios de divisibilidade, que é o critério do 2 e o critério do 9, este número é divisível por 18. No segundo exemplo, nós temos o número 360, que é terminado em 0, ou seja, ele é um número par atendendo ao critério de divisibilidade por 2. E a soma dos seus algarismos, 3 mais 6 mais 0, resulta em 9, que é um múltiplo de 9. Logo, ele atende ao critério de divisibilidade por 9. Por atender aos dois critérios de divisibilidade, o do 2 e o do 9, ele é divisível por 18. Nesta aula, eu te expliquei alguns dos critérios de divisibilidade existentes. Espero que tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo.